Você viu como passou rápido a aula? Pois é, já estamos na unidade 2. Chegamos na unidade 2 para nós estudarmos agora essa transição. Na unidade 1, nós estudamos sobre o período da pré-história e sobre o período antigo. Na unidade 2, nós iremos ver o mundo medieval, a Idade Média. Nós iremos pegar da Idade Média até chegarmos ao Renascimento. Renascimento cultural, científico, mas nós iremos fazer essa viagem. Vamos estudar a Idade Média até chegarmos à Idade Moderna. Vamos lá? Na aula aí, para a gente não perder tempo, aula de número 13, é a nossa primeira aula da unidade 2. Os assuntos que irão ser tratados nessa aula, nessa unidade 2, Idade Antiga e Medieval, o sistema feudal, o reino franco-germânico, a Igreja Católica, a cultura medieval, o Império Islâmico, o renascimento comercial urbano, o renascimento cultural, já na Idade Moderna, aí, ó, a reforma protestante contra a reforma católica, a formação dos Estados Nacionais, o mercantilismo. São os assuntos aí da unidade 2. E o que fala a unidade 2? Compreender a sociedade e seu processo de formação e mudança. E os multifatores que nela contém como produto de ação humana, considerando em si mesmo como agentes sociais e aos processos sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos e indivíduos. Isso são as competências da unidade 2, tá? Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos. E é claro, para essa aula nós temos a habilidade. Qual é a habilidade dessa aula de hoje para nós alcançarmos essa competência? Cada aula terá uma habilidade com o objetivo de alcançar essas competências. Relacionar o uso da tecnologia com impactos socioambientais em diferentes contextos históricos e geográficos. E, é claro, se nós estamos falando de impactos históricos e geográficos, nós estamos falando do sistema feudal, o feudalismo, a sociedade e economia, a divisão dos feudos, os reinos germânicos, a política e economia da religião. Então, esse sistema feudal, vocês têm que ter a característica dele, que o modo de produção vai haver uma transformação. Modo de produção baseado nas posses da terra e relações servis. Vem cá comigo. A nossa aula 11, nós vimos a sociedade tardia. Quando nós vimos a sociedade tardia na aula 11, aquela nossa última aula da unidade 1, nós vimos que nós estávamos com um processo de transformação. Nós estávamos saindo da Idade Antiga, com a queda do Império Romano e indo para a Idade Média. E a queda do Império Romano, ela representou também uma fuga das cidades, as pessoas abandonando a cidade. E a Idade Média, ela vai ter essa característica, uma característica extremamente rural. As pessoas trabalhando para proteção, sem receber salário, sem receber nada, que vai ser o sistema servil. Outra coisa, quando eu falo de sistema servil, eu quero que vocês separem sistema servil de sistema escravocrata. O servo não é um escravo, tá bom? Porque o sistema escravista, o escravo é um objeto de um senhor. No sistema servil, a pessoa ela passa a ser escrava da terra. Ela passa a ter uma ligação com a terra. Ela é explorada porque ela precisa daquela terra. E é explorada por um senhor feudal. E ela trabalha para esse senhor feudal em troca de alimento, em troca de proteção. O sistema capitalista que nós conhecemos, ele desaparece na Idade Média. A moeda desaparece. As cidades se enfraquecem, elas desaparecem, basicamente as cidades. E as pessoas, a maioria, vão morar no campo. Era no campo que as pessoas se organizavam. Dentro desse sistema feudal, dentro desses feudos. É uma nova característica social, política e econômica que vão surgir na Idade Média. Por isso que eu quero que vocês compreendam o que foi essa Idade Média, o que ela representa. Será que ela foi só um hiato, só uma divisão entre a antiguidade e a modernidade? Mas foram 1000 anos, começa no século V e termina no século XV. 1000 anos de história, que tem sua importância
histórica, filosófica. Olha, é na Idade Média que vocês vão ver com o professor Luciano e Hélio que se desenvolveu a patrística e a escolástica. É na Idade Média que vocês precisam entender essa geopolítica da Idade Média, esse sistema de produção. Então vamos na tela aí, para a gente não perder tempo. Olha aí, ó. É nessa Idade Média que nós estamos vendo. Volta aqui comigo, aqui, ó. É nessa Idade Média. Coloque a imagem aí da tela aí. Então, nessa Idade Média que nós estaremos percebendo este momento de transição. Olha aqui, ó. Aqui são os servos junto ao senhor feudal, jurando a sua fidelidade ao senhor feudal, que está ali dizendo, olha, nós iremos produzir para o senhor feudal, deixe nós morarmos em suas terras. Que a terra era um sistema de suzerania e vassalagem, que nós vamos entender agora, e a terra era controlada por o senhor feudal. Na tela para vocês. O feudalismo promoveu uma reestruturação no modelo de organização social, política, econômica e cultural. Social, política, econômica, cultural dos países da Europa Ocidental. Europa Oriental, não. A Europa Oriental está com o Império Romano do Oriente. Mas a Europa Ocidental ela tem essa característica. O sistema criou um modo de produção que marcou o início da Idade Média, após o quê? Aquilo que nós estudamos na aula passada, a queda do Império Romano. Aquilo que nós estudamos lá na aula 11, essa queda do Império Romano. O sistema, então, ele teria surgido a partir da junção de dois elementos que pertencem a civilizações diferentes. Lembra que quando nós falamos sobre sociedade tardia, nós falamos que havia... Vem cá comigo, rapidinho aqui. Quando nós falamos sobre a sociedade tardia, essa transição da Idade Antiga para a Idade Média, nós falamos que não houve uma ruptura completa. Puf! Não acordamos no dia estar na Idade Antiga, depois acordamos no dia na Idade Média. Não. Houve um processo de transição e também de adaptação. Então, aqui, esse sistema, nós vamos ter elementos que vão pertencer a essas duas civilizações. Porque os povos bárbaros, quando eles invadem a Europa, eles vão se deparar com o Império Romano. Só que eles não vão abandonar toda a cultura do Império Romano, eles vão pegar alguma coisa da cultura romana e trazer para si. Um deles é esse colonato. O que é esse colonato? Na tela para vocês aí, para vocês entenderem. O colonato. Esse modo de produção exercido pelos romanos, no qual os camponeses produziam para os donos da terra em troca de proteção. Colonato. Então, eles vão pegar esse colonato e vão dizer, eu gostei desse colonato aqui, ó. Eu vou adaptar esse colonato. E aí eles têm uma característica lá que era dos povos germânicos, que é esse comitatus. Característica muito desses povos germânicos, que eram chamados de bárbaros, né? Que consistia na relação de lealdade entre o guerreiro e os chefes tribais, e que serviu como inspiração para a relação desenvolvida entre os membros da nobreza no feudalismo. Pessoal, o membro da nobreza não tinha nada escrito, eles não tinham coisas escritas, mas eles tinham um código de lealdade. Um código de lealdade. Tanto é que vem um sistema de vassalagem daí, desse código de lealdade. O senhor, que tinha dono da terra, era o suzerano. O suzerano, quando ele dava um pedaço de terra para um vassalo, esse vassalo, que era quem recebia a terra, ela teria que produzir e proteger aquela terra. Aí, por isso que ele pegava alguns servos para morar e produzir para ele. Era um sistema aí de lealdade. Então, você terá que ser leal a mim. Você jura lealdade aí a mim. Quem assistiu Game of Thrones aí, aquela série lá do Netflix, sabe mais ou menos como é que se dá esse sistema de lealdade aí
entre os senhores, cada um desses senhores. Voltando aí na tela para vocês, para nós entendermos bem essa característica. Um dos motivos que levou ao surgimento do feudalismo foi o processo de ruralização que ocorreu com a população em razão da economia ter sofrido uma crise de Roma. Lembra lá que Roma começou a ser invadida, Roma começou a ficar insegura, acabou a escravidão, e as pessoas, para se proteger, elas vão correr para o campo, nesse processo de ruralização, que se deu justamente com a invasão desses povos que eram chamados de povos bárbaros. Também foi um dos motivos que favoreceu o início do feudalismo. Os romanos foram obrigados a se afastar das cidades, levando consigo os camponeses. Então, grandes senhores feudais, vem cá comigo, grandes senhores feudais eram senhores lá do Império Romano. Grandes proprietários de terra que estavam no Império Romano, moravam na cidade e tudo, eles vão se afastar, eles vão, olha, vamos para o campo, vamos para lá onde a nossa plantação está. E esses senhores levam consigo seus servos e fazem um sistema de autoproteção, chamado feudo. O feudo era fortaleza e tudo, que tinha toda uma proteção, toda uma característica, tá? Dentro desse feudo aí. E aí, a insegurança, essa violência, fez com que os feudos, essas propriedades territoriais, se espalhassem por diversas regiões. O que eu quero antes de ir lá na tela para vocês? Imagine vocês, vem cá comigo, vamos lá nessa viagem, me acompanhe nessa viagem, cá comigo. Nós tínhamos os Império Romano, que era altamente centralizado em Roma. Tudo era Roma, 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 e Roma fazia o controle de tudo. Agora, com essas pessoas fugindo, e as cidades sendo atacadas, e o Império Romano sendo derrubado, acabou essa centralização. As pessoas estavam lá no seu feudo, eu vou ter obediência a quem? A quem eu vou ter obediência? A um líder lá? Mas o Império Romano acabou. Então, cada feudo começou a ter sua importância. É por isso que nós dissemos, a gente costuma dizer, que o poder na Idade Média, o poder foi fragmentado. Sabe o que é fragmentado? É como se o Império Romano fosse uma grande vidraça, um grande para-brisa de um carro. Aí vai lá e você taca uma martelada nesse para-brisa. Ele não vai tudo virar em pedacinhos fragmentados? A Europa passou por um processo desse, começou a ficar fragmentada. Cada feudo começou a ter sua importância independente de um líder maior. Só que tinha senhores feudais que tinham uma terra muito grande, que ele não daria conta de cuidar de tudo. Então ele vai escolher algumas pessoas e vai dizer, eu vou te dar esse pedaço de terra, eu vou te dar esse, eu vou te dar esse, eu vou te dar aquele. Começa aí um sistema de suzerania e vassalagem. Cada um que pega um pedaço de terra vira senhor feudal. Vai virar o senhor feudal lá na sua terra. E aí ele devia obediência a esse grande senhor feudal. Mas esse senhor feudal não era um rei. Era apenas um grande senhor feudal. Na tela para vocês. Então é por isso que essa insegurança e violência fez com que os feudos, essas propriedades rurais, se espalhassem por diversas regiões. Como os reis não tinham subsídios econômicos e nem militares para proteger a população dessas áreas, a responsabilidade passou a ser dos senhores feudais. Em alguns lugares permaneceram os reis, só que os reis não tinham militares para proteger essa área, não tinham súditos. E aí essa sociedade ela muda. Essa sociedade e a economia fazem uma transformação. O sistema feudal ele está muito ligado com a igreja. Ele vai ter uma ligação muito grande com a igreja, o sistema feudal. Percebam vocês aí, ó. Aí vocês, nessa imagem, vocês estão vendo aí, ó, o seu feudal, vocês estão vendo aí a participação da igreja.
Isso aqui é dentro de uma igreja. Olha o altar como era, a Bíblia, os súditos levando aí, levando oferendas para ele, o exército que são formados. Então, esse sistema feudal. Vem cá comigo. Esse sistema aqui, ele tem isso. É dividido em classe social. Vamos dizer aqui, ó. Aqui é o grande senhor feudal, o dono da terra. O senhor feudal, ele tem aqui o seu exército, tem parte do exército, que é uma outra força que tem dentro do sistema feudal. Mas o exército geralmente seriam nobres que estariam participando. A igreja, ela tem um papel fundamental. Se a gente olhar aqui a igreja vai ter um papel fundamental dentro do sistema feudal. E vai ser a única instituição centralizada, então ela tem um poder grande, a igreja. Quem sustentava tudo? Quem sustentava tudo era o servo, que estava lá, plantava, colhia para sustentar todos esses daqui. Então, o sistema feudal, nós temos o clero lá em cima, a nobreza no meio, e nós temos embaixo, sustentando tudo, nós temos os servos. Era uma economia estratificada, em camadas sociais. Clero, nobreza e servo, para vocês entenderem. Voltando aí na tela para vocês. A sociedade feudal era dividida em 3 classes sociais. Primeiramente, lá em cima, nós temos o clero, tendo como principal membro a Igreja Católica. A Igreja Católica é a igreja que vai se fortalecer na Idade Média, muito. O segundo, nós temos a nobreza, composta pelos nobres feudais e lá embaixo nós temos os servos, que preenchia pela classe mais baixa e os camponeses. Eram os servos. Então, a sociedade ela se formava dessa maneira. Os mais pobres, eles eram servos. Aqui, a nobreza ela era formada pelos senhores feudais aqui e pelo exército também. As pessoas que lutavam, faziam parte da nobreza. Agora, a instituição, o clero. Eu quero que vocês entendam o clero da seguinte maneira. O Império Romano, que foi dividido em Oriente e Ocidente, chegou um momento que ele colocou a Igreja Católica como igreja oficial, o cristianismo como religião oficial. E a igreja que tinha poder no Império Romano, ela tinha poder sobre os súditos do Império Romano. E esses súditos vão virar senhores feudais e as pessoas, e tem os povos bárbaros que estão chegando e vão se converter ao catolicismo. Então a igreja ela passou a ser a única instituição que ela tinha um poder centralizado em Roma. Os demais poderes estavam fragmentados. É por isso que a Igreja Católica ela vai ter tanto poder na Idade Média. Ela controlava a mente, o espírito, o pensamento. Então ela fazia um controle social, político e econômico muito forte. As pessoas doavam para a Igreja Católica, ela vai começar a arrecadar muito, ela vai juntar muito dinheiro à Igreja Católica. Ela vai ser a instituição mais rica da Idade Média. Voltando aí para vocês, na tela. Voltando na tela para vocês. Então, as classes eram denominadas estanques. Por isso, no sistema não havia possibilidade de mobilidade social. Não tinha mobilidade social. Ou seja, o cara era servo, ele ia morrer servo. O cara era nobre, ele iria morrer nobre. Os servos estavam condenados a passar o resto de suas vidas servindo os senhores. A nobreza formada pelos donos dos feudos ou senhores feudais era a classe mais alta do feudalismo. Dona das grandes propriedades rurais, ela exercia poder absoluto às demais classes. Poder absoluto, gente. Não tinha mais ninguém que tinha mais poder do que os senhores feudais. Dessa forma, a classe era dividida
em suzeranos, que eram os donos da terra, e os vassalos, que eram os servos trabalhadores, os suzeranos e vassalos. Além disso, eram responsáveis pela gestão de leis, concessão de benefícios, administração da justiça, entre outros. Então, meus queridos, suzerano está lá em cima, tem todo o poder. O vassalo ele não tinha tanto poder quanto o suzerano, que era o suzerano que era o verdadeiro dono da terra. Então, esse sistema de suzerania e vassalagem, ela vai ser muito forte dentro do sistema feudal. O senhor feudal ele poderia dar uma terra para um outro pequeno senhor feudal. Esse pequeno senhor feudal virava vassalo desse grande senhor feudal. Só que essa terra desse pequeno senhor feudal poderia ainda ser muito grande. Então esse senhor feudal ele daria para um outro senhor feudal. Aí esse outro senhor feudal que recebia a terra seria já vassalo desse segundo senhor feudal. Costumava dizer que esse aqui era vassalo desse, né? E esse era vassalo do segundo. Então costumava dizer que esse grande senhor feudal dizia: o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Sabe o que significava? Porque a relação desse terceiro vassalo era com o segundo vassalo e não com o primeiro. Olha como era a coisa aí. O sistema, a falta de lei, era um sistema ali de gratidão. Um sistema, uma relação social pela palavra, pela honra. Então, eles deviam obediência desta maneira. Continuando aí na tela para vocês. E o clero? O clero era composto principalmente de membros da Igreja Católica. Com isso, o cristianismo, o sistema controlado pela Igreja Católica, moldou o comportamento. Moldou como? Olha, o comportamento é do jeito que eu mandar que vocês se comportarem. Os ideais serão os ideais que eu passar para vocês. E a cultura é a cultura que eu disponibilizar, tornando a igreja a instituição mais poderosa do sistema feudal. Então, vem cá comigo. Como a igreja é a única instituição centralizada, ela se torna também a instituição mais poderosa, porque ela controlava a mente, ela controlava o pensamento. A cultura virou uma cultura sacra. Você só pintava sobre santo, você só poderia esculpir sobre santo, você só poderia ser artesão para produzir coisas para a igreja, as grandes catedrais e tudo, que eram grandes obras de arte. Então, ela controla essa cultura, ela controla os ideais, as ideias também, e ela controla o comportamento. É ela que define o que é pecado, o que não é pecado, o que pode e o que não pode dentro daquela sociedade. Então é por isso que ela é mais poderosa. Se não bastasse isso, ela ainda cria o Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição. Fortíssimo Tribunal da Inquisição, que é criado na Idade Média. Então ela tinha todo o poder nas mãos. Ela possuía todos os poderes nas mãos. Na tela para vocês. Como era dividido o feudo? Nessa imagem aqui, ó. Nessa imagem vocês vão perceber como era dividido o feudo. Aqui, ó. Manso senhorial. Aqui é a parte da reserva do manso senhorial. Ok? Parte da reserva do manso senhorial. Aqui, essa parte 1 aqui. Depois nós tínhamos o castelo, aonde, caso tivesse alguma invasão, todos os servos corriam para dentro do castelo e se protegiam dentro do castelo. E aqui eles teriam que ter suprimentos suficientes para o período de guerra. Então eles colhiam tudo, destruíam a roça, vai ter invasão, então nós vamos colher tudo, destruir a roça, levar os animais, tudo para dentro do castelo. E aí nós vamos ver se a gente aguenta uma semana, 2 semanas, um mês em guerra. Até o inimigo cansar, porque o inimigo iria ficar sem suprimento lá fora. Aqui o manso servil.
Era parte dos servos, a produção dos servos. E aqui, terras comunais ou manso comum. Vamos entender direitinho como era que se dava isso. No sistema feudal, o importante, o que era riqueza, era terra. Terra era riqueza. Porque era a terra que gerava alimentos. O senhor feudal, ele está aqui, ó. Ele está aqui, os servos construíram o castelo para ele, e tudo, ele está aqui protegido. E aí os servos estão aqui produzindo. Essa produção era feita de uma forma organizada. Você vai produzir na terra, mas a terra que você produzir, parte dela é minha. Você é obrigado a vir produzir também na minha terra. E tudo que você produzir na minha terra é meu. Só que nós temos a floresta, que vai ser local comum. Você pode colher, mas você é proibido de caçar. Os animais que estão lá na floresta é meu. É para minha caça, é para minha alimentação. Então a base da economia feudal era uma base agrícola. E essa base agrícola era que sustentava esse sistema. O sistema de vassalagem, o sistema servil. E as pessoas, elas, percebam aqui, ó, imagina que as pessoas estão morando aqui. Elas estão preocupadas com literatura, com estudo, com filosofia, com arte. Elas não estão preocupadas, elas estão preocupadas se elas vão plantar, se vai ter suficiente para elas sobreviverem quando o inverno chegar. Porque o inverno é cruel na Europa. E elas precisavam produzir. O dia delas era dentro do campo, trabalhando, produzindo. Aí ela tinha um dia de descanso, que era para rezar. Aí a igreja fazia o controle. Olha, vocês estão assim, servem a si mesmo, vocês devem obedecer e tudo. Tem que ser humilde de coração e tudo, para obedecer o senhor feudal. A igreja fazia esse controle da mente. Então as pessoas, elas viviam para nascer, trabalhar, se alimentar e morrer. Pronto. Não se preocupavam. É por isso que alguns historiadores colocam o sistema feudal como idade das trevas. Por que idade das trevas? Por causa do conhecimento. O conhecimento tinha sido desaparecido um pouco. Tipo o quê? O senhor feudal está aqui. Ele está preocupado em ter uma biblioteca para estudar? Tá, não. Ele está preocupado, então, está preocupado com o que sua terra vai produzir. Então é por isso que nós temos que no sistema feudal, quem controlava isso, porque o único que controlava a escrita, o estudo, era a igreja. Era a igreja. Não tinha imprensa, quem fazia os livros era a igreja, através dos manuscritos lá dos monges. Então a igreja tinha um controle sobre tudo nisso aí. Era a instituição mais poderosa. Vamos lá entender cada uma dessas partes aqui do sistema feudal. Vamos entender o domínio, o manso senhorial. As terras do manso senhorial eram utilizadas exclusiva do senhor feudal. Só o senhor feudal tinha utilização dessa terra. Era exclusiva dele. Porém, os servos eram convocados. Convocados, vocês sabem, né? Obrigados a trabalhar de 2 a 3 dias por semana nesta terra. Os caras trabalhavam, gente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eles trabalhavam 6 dias na semana. Metade dessa semana eles trabalhavam na terra do senhor feudal. Sendo que toda a produção era destinada ao senhor feudal. O senhor feudal não separava aqui. Então nós estamos falando desse primeiro aqui, ó. O manso senhorial, que é essa terra aqui. O segundo, que era o manso servil, eram as terras destinadas ao uso dos servos, camponeses do feudo. Os servos não eram proprietários dessas terras, mas apenas usavam delas e deveriam tirar o seu sustento da família e também pagar as taxas de impostos ao senhor feudal. A condição desse servo passava de pai para filho, assim como o direito de usar essas terras. Então,
recebia concessão, usava essas terras, plantava nessas terras, tirava o seu sustento. Só que ele pagava taxa, imposto ao feudal e pagava também um dízimo da igreja por essa terra. Esse é o manso servil, que a gente apresentou aqui, ó. Então ele tem essa terra aqui, ele planta dessa terra, tira seu sustento, mas parte dela ainda vai para o senhor feudal. Aqui, ó. Estou plantando aqui, mas parte é do senhor feudal. Além de eu já ter plantado na terra dele, eu vou plantar aqui, parte eu irei pagar para ele. Terras comunais. Era do feudo e de uso coletivo. Eram os bosques, as florestas, os pastos. Porém, dependendo do feudo, existiam regras para utilização. Em muitos locais da Europa, era comum a proibição de caça realizada por servos em terras comunais. Os servos podiam levar seus animais para pastarem na terra, mas não caçar, que são essas terras aqui que eu mostrei para vocês aqui, as terras comunais. Então, os animais que estão aqui, eles podem até vir pastar nessa terra aqui, porque eram pastos abertos, mas tudo pertencia ao senhor feudal. E os reinos germânicos? Como é que se formaram esses reinos germânicos? Os reinos germânicos aqui, ó, eu quero mostrar para vocês, com a chegada desses povos bárbaros que eles vão ocupar, nós temos aqui os eslavos que vieram para cá, os lombardos que vieram para cá, os saxões que vão vir para cá, os anglo-saxões. E esses povos germânicos, os suevos, os visigodos, os francos que vão ocupar os burgúndios, os ostrogodos. E aqui ficou o Império Romano do Oriente, tá? Aqui é o Império Romano do Oriente. Mas no Ocidente foram ocupados pelos esses povos chamados povos bárbaros, que vão ocupar aqui a Europa. A Europa ocidental vão ser ocupada pelos esses povos, que foram expulsos aqui pelos os hunos, invadiram para cá, expulsaram esses povos, e esses povos vão tomar aqui, os ostrogodos vão tomar Roma, os visigodos vão tomar aqui a Península Ibérica, vão tomar parte da França, Espanha, Portugal. Os francos vão ficar aqui nessa região onde vai ser a França posteriormente. Os saxões vão tomar aqui essa região da Inglaterra. Então, esse foi formado os chamados povos germânicos. Esses povos germânicos, eles vão ocupar a Europa desta maneira. Os suevos, os visigodos, olha aqui, o reino de Odoacro, lembra que Odoacro derrubou o Império Romano? Os vândalos, o reino de Borgonha, o reino dos ostrogodos, os lombardos que vão ficar aqui, ó, perto dos eslavos, que hoje nós temos uma briga étnica até hoje aqui nessa região, onde se encontra a Rússia. Assim se formou a Europa da Idade Média. A ocupação desses povos vão formar a Europa dessa Idade Média. Na tela para vocês. Após a desagregação do Império Romano Ocidental, lá que ele dividiu-se em feudos, com Odoacro, que era o líder dos Hércules, tomou a cidade de Roma e a Europa Ocidental sofreria uma nova ordenação política e social. Mesmo antes do caso do Antigo Império, com a crise do sistema escravista que assolou o Estado romano, diversos latifúndios deixaram o ambiente urbano e partiram para suas terras, nos vastos territórios que um dia compuseram o Império. Quando diversos povos de origem germânicas deixaram suas antigas terras do norte da Europa e passaram a migrar pacificamente ou invadir o antigo território romano, teve início um longo processo de sincretismo cultural, ou seja, uma mistura entre as culturas que nós já vimos lá na frente, entre os chamados povos bárbaros e os povos romanos. O que o texto quer falar aqui? O texto está falando que, com essa chegada dos povos bárbaros, desses povos germânicos, eles vão ter contato com esse Império Romano. Aqui mostra aqui um
um povo bárbaro capturando o soldado romano e conversando com o imperador romano. Esse quadro aqui ele é bem emblemático, ele mostra essa chegada deles. O Império Romano achava, dentro da sua prepotência, que eles eram indestrutíveis. Só que eles vão ser destruídos. O Odoacro vai destronar o último imperador romano. Começa um processo de formação de novos povos. Esses povos germânicos vão formar uma nova cultura dentro da Europa. Na tela para vocês. Tanto é que hoje chamamos os reinos derivados dessas novas conjunturas de romano-germânico, porque houve uma mesclagem, uma vez que ambos sistemas culturais colaboraram com inúmeros elementos formando uma nova cultura, tão romantizada quanto germanizada. Tão romanizada quanto germanizada. Ou seja, pegou a cultura germânica e a cultura romana e se juntou em uma só. Se mesclou aí. Vale ressaltar que os germânicos eram divididos em diversos povos e, dessa forma, formaram reinos independentes, não formaram reino centralizado. Entre os principais poderemos citar os burgúndios, os vândalos, os francos, saxões, os lombardos, os godos, os visigodos, os ostrogodos, entre outros que vão se formar como os povos independentes. E sua organização política era baseada nas tribos chefiadas por líderes militares. Sua economia era baseada na agricultura e no saque, oriundo das guerras. Por isso que as pessoas fugiam das cidades, com medo desses saques. O poder era determinado pela capacidade de liderança aí, garantida a partir dos laços de respeito de propriedade. Então, como status aí, é um novo sistema aí de liderança. Tanto é que nós vamos ver que na política, na religião deles aí, nós temos a Igreja Católica, a organização política, consolidada no Reino Germânico após a queda do Império Romano. A organização das tribos não possui uma hierarquia rígida. Os reis, ou seja, os chefes de guerras, e os sacerdotes tinham um poder circunstancialmente baseado no consenso. Era comum a decisão serem tomadas por unanimidade através da aclamação, Assembleia dos Homens Livres. Isso é organização política. Dentro da organização econômica, nós nos deparamos com as tribos germânicas. Elas viviam em casas comunais, construídas de madeiras e barro, tipo como se fosse uma grande oca, onde morava todo mundo. Onde viviam homens e animais. Uma tribo não tinha mais de 20 casas. Alimentavam-se de nozes, raízes, tubérculos. Sua atividade principal era o pastoreio, criação de animais, mas raras vezes comiam carne. Os povos germânicos praticavam a agricultura e deixavam um grande espaço de terreno livre ao redor de suas tribos, que lhes servia de pasto para o gado. Já a mitologia germânica é muito semelhante à mitologia nórdica, a ponto de alguns estudiosos usarem o termo como sinônimo. Os nórdicos são os que vieram ali da região norte da Europa. Lembra dos vikings? São nórdicos ali. Eles adoravam vários deuses que personificavam a natureza, a virtude e defeito dos homens, como era de costume do paganismo. Pessoal, tem um material complementar aí para vocês aí, ó. O texto aí, feudalismo, para vocês lerem. Então, chegamos ao final da nossa aula. Chegamos a essa aula, a gente encerra essa aula para dizer para vocês o seguinte: vocês precisam entender, dentro dessa aventura agora, o que foi o sistema feudal. E aí a gente vai entender esse sistema feudal, saindo da antiguidade, dentro do sistema feudal, para nós entendermos essa transição e o poder da igreja dentro desse sistema. Até a próxima aula.